Vamos reiniciar falando um pouco, você retomando a nossa conversa sobre as ações que estão sendo desenvolvidas aí em Santa Teresa e tendo como tema essa ponte, solidariedade e transformação que vocês estão desenvolvendo aí também, assim como outras. Assim como outras pessoas estão desenvolvendo no Rio de Janeiro e no resto do país. É com você a palavra, Cláudia. Juntas, distante, nós estamos juntas. Prova, a prova que é voltar, muitas de nós voltar a atuar na ponta, né? A demanda nos convoca a atuar na ponta. E talvez a gente entender o quanto a gente estava fora da ponta. Isso faz parte do jogo, isso faz parte das demandas que a gente se propõe e nós estamos submetidos em todas as fases e momentos do nosso ativismo. Então, a gente precisa falar um pouco desse coronavírus, né? E eu quero falar também um pouco dessa realidade aqui do Morro da Coroa, que é onde eu moro. Uhum. Primeiro dizer que a luta não é isolada. Então, quero aqui dizer que aqui no Morro da Coroa a gente tem uma equipe, né? A gente conseguiu juntar pessoas que moram na mesma comunidade e nem tinham intimidade, algumas nem se conheciam. Se conheciam, se nós nos conhecíamos, era mais de nome, mas não de nenhum relacionamento. Então, quero dizer que a gente está aqui nesse grupo, primeiro contando com todo o apoio do Grupo Laje, que é o grupo que eu participo, né? Logo depois que eu saí da Associação de Moradores, eu me dedico mais ao Grupo Laje e falar da Mulherada, que é um grupo, que é um segmento dentro do Grupo Laje, que é um trabalho que a gente faz com as mulheres, que a gente faz uma troca. Falar da importância da associação de moradores também, de estar junto, de estar se empenhando. E aí eu quero dizer que é o José, um garoto jovem, empreendedores, aberto e que está tocando com a gente. Mas quero falar também das representações que estão juntas. O Morro da Coroa é uma comunidade relativamente grande, talvez uma das maiores, se não for a maior, em Santa Teresa, né? E a gente foi buscar moradores e moradoras do território nos subterritórios, né? Então, assim, a gente precisa falar do Carlinhos, que moram na Grafilho, a gente precisa falar da Marisa, que mora no campo, a gente precisa falar da Alessandra, da Raquel, da Roberta, da Rita, e precisa falar do Cuca, né, que está também nessa luta, precisa falar do DG, precisa falar do Anderson Dourado, precisa falar do José, que é o presidente, que está junto, né, falar da Solange e falar da Nina. São essas pessoas que estão juntas. Algumas nem estão juntos, não tem juntos, mas juntos. Porque da forma que é possível, buscando nos preservar ao máximo, né? E falar um pouco mesmo do apoio que a gente tem tido do Comitê de Santa Teresa, do grupo Janelaço, né, do CADOM, agradecer muita coisa a Ruth Pinheiro, que está junto. Agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo com a comunidade, que estão contribuindo, que sensibilizaram com essa luta e, sobretudo, agradecer o apoio e a força que o Fórum Estadual de Mulheres tem dado, né, para a gente, porque no final do dia, depois de tudo que a gente faz, é que a gente tem a oportunidade de fazer uma troca com algumas mulheres, né? De trazer toda a nossa angústia, todo o peso que a gente
colecionou, acumulou durante o dia na luta. Não tem sido fácil, tem sido desafiador o tempo inteiro. Não é só a cesta básica, né? Não é cesta básica. Mas não é cesta básica, mas ao mesmo tempo é cesta básica. Porque quem tem fome tem pressa. Betinho sempre teve razão. Quem tem fome tem pressa. Então, não dá para discutir posicionamento político, embora a gente tenha deparado e tropeçado, né, em posturas políticas perversas, irresponsáveis e genocida dos nossos governantes, com muito destaque para o presidente da República, se é que podemos chamar de presidente da República, uma pessoa que empurra, sem sombra de dúvidas, né, a população brasileira para o abismo. E sendo a população brasileira empurrada para o abismo, sabemos que quem vai escorregar primeiro é o povo da favela e da periferia, é o povo preto e, muito especial, as mulheres pretas. A gente precisa saber isso. Cláudia, só para reforçar o que você está dizendo aí, fazendo uma conexão, bem lembrado pela Marcela Esteves, nossa amiga, é o seguinte, que lá nos Estados Unidos já foi detectado que a maior parte das pessoas que está sendo atingida por essa pandemia, por diversos motivos, inclusive por condições de acesso à saúde que não são boas lá também, são os negros nos Estados Unidos também. Quer dizer, só para reforçar, né, o que você está falando nesse momento. Então, embora a gente não tenha essa discussão aqui de uma forma concreta, ela é muito subjetiva na comunidade, todos nós sabemos quais são as questões de discutir a questão racial. Nós que estamos aqui, eu muito particularmente, que tenho isso como pauta principal e que direciona todo o ativismo, todo o nosso comportamento, nesse momento a gente precisava somar com as limitações de todos nós, com o pouco conhecimento de cada um, de cada uma que formou essa equipe, mas o objetivo era o mesmo, buscar atender a comunidade. A gente está há 20 dias nessa luta. A gente está há 20 dias articulando, pedindo, solicitando. E a gente entende que as doações, porque a gente não tem tido, a gente ainda não teve um apoio do governo. E é muito importante dizer isso, né? O governo, ele é muito lento em relação às favelas e à periferia. Muito lento, né? O plano emergencial que precisa ficar explícito. A população precisa saber qual é o plano emergencial, né? E aí eles demoram de 10 a 15 dias para poder meter a caneta em um plano que a gente sabe que não é o melhor dos mundos, que ainda tem uma série de dificuldades, uma série de questões que ainda não estão de forma esclarecida para a população. E podem até criar um conflito entre a população, quem leva e quem não leva, né? A gente tem explicitamente uma má vontade do presidente de resolver essa questão, mas, pelo outro lado, é importante que a gente saiba que o quanto a mão de obra do trabalhador e da trabalhadora é importante. Porque o que está no jogo é o lucro que a gente tem dado desde que mundo é mundo, desde que aqui chegamos, o lucro que a gente tem dado para os patrões. É isso que está na roda. Os governantes não estão preocupados com a nossa vida. Os governantes estão preocupados com o lucro, quando muito, com a vergonha nacional e internacional que cada governante vai ficar exposto, né, a partir do momento que ele deixa a sua cidade, o seu estado desandar. A partir do momento que os óbitos, né, venham se multiplicar. Então, é isso que está na linha de frente. A gente não pode perder isso de vista. E é bom que a gente saiba, né? Algumas pessoas têm dito que a política não dá para comparar política com coronavírus. Nada disso. Coronavírus tem tudo a ver com política e com a questão econômica. Isso está posto. Só não vai entender quem faz um esforço enorme para não entender, porque está posto. É isso que está.
E aí o corona chega na favela, ele começa a chegar, né? A gente teve 25. Gente, se eu não me engano, são 45 dias e de ontem, Sexta-feira Santa, para hoje nós tivemos o maior número de pessoas que morreram pelo coronavírus. Isso é o auge do despreparo, entendeu? Da irresponsabilidade, é um genocídio da população. Então, qual é a nossa preocupação quando a gente volta para dentro da comunidade, né? Eu acho que está na hora, todas nós que moramos no estado do Rio de Janeiro, se não moramos dentro de uma favela e periferia, moramos muito próximos, muito próximos. E aí está na hora de a gente poder somar. Solidariedade, a gente não espera ninguém pedir. Solidariedade, a gente se coloca. Com todas as diferenças que possa haver, a gente se coloca. A nossa quarentena é uma quarentena diferenciada. A nossa quarentena é uma quarentena responsável, para que a gente possa cuidar da nossa saúde, mas a nossa quarentena é uma quarentena de colocar a mão na massa. A nossa quarentena é uma quarentena de tentar minimamente minimizar o impacto que o coronavírus irá fazer nas favelas e na periferia. E esse impacto será tão somente com a população preta. Porque é a população preta que está nesse processo. Quem está na periferia, quem está em situação de rua, quem está na favela é a população preta. Então, não dá para desassociar o coronavírus de política pública. E é isso que a gente tem visto. Hoje a gente tem falado de isolamento social e distanciamento social. Esse é o nome certo da relação que o Estado brasileiro tem com a favela e com a periferia. Distanciamento social. Esse é o nome político. Esse é o nome do qual as comunidades estão submetidas desde que mundo é mundo. Distanciamento social. Então, o distanciamento social já existe. Já existia. O que está vindo agora com o coronavírus, infelizmente, está trazendo à tona a politicagem, a ausência de política verdadeira e que possa realmente fazer a diferença, que possa mudar a vida das pessoas. É isso que a gente está vendo agora. Então, não dá para o governo falar, o Estado brasileiro, ele não pode falar que fica em casa sem discutir o que é ficar em casa em alguns territórios. Agora que o coronavírus está chegando nas comunidades, e eu quero dizer, se não tem testagem, se não testam, então, qualquer número que venha a ser publicado e é apresentado pelas grandes mídias, é número que a gente deve duvidar. Porque se os assintomáticos não manifestam e podem ou não transmitir, e se não tem testagem, qualquer número a gente precisa duvidar. E duvidar para mais, não é duvidar para menos. Né? E isso não é terror. A gente não está colocando terror. Queremos todos nós que isso se acabe, porque a gente precisa se manter de pé. Eu tenho dito que se o corona chegar nas favelas e periferias, como tem sido alarmado pelos cientistas, pelos estudiosos, pelo Ministério de Saúde, infelizmente, nós vamos assistir os corpos caindo dos nossos lados. E nós vamos ficar preocupados se não seremos o próximo e a próxima. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, aqui... e fora isso, a gente tem o colapso da saúde, porque na verdade também a gente não está falando do coronavírus, né? A gente está falando do colapso da saúde, mas a gente precisa falar que antes do coronavírus a gente passou outubro, novembro, dezembro, com um desmonte absoluto da saúde, né? Eram OS que não tinham pagamento,
pessoas que não tinham... Quem não assistiu, né? Quem não assistiu em dezembro a movimentação de rua do pessoal das clínicas das famílias? Quem não assistiu, né? Quem não assistiu aqueles 15 dias de paralisações intercaladas da saúde? Já era um desmonte. Depois daquele processo, as pessoas foram demitidas. Agentes de saúde foram demitidos. Na assistência, CRAs foram desmontados. Acabavam-se com CRAs, né? Faziam junções de 2, 3 CRAs. Então, esse é um desmonte que já vinha antes do coronavírus. E agora, no processo do coronavírus, nós vamos sentir na pele, vamos pagar com a vida, né, o preço de um governo que não tem responsabilidade com um segmento da sociedade brasileira, que é o povo preto, que por coincidência é o povo mais pobre e que é o povo que tem um abandono social e político. Então não tem outro caminho. Então, só para acrescentar o que você está dizendo aí, tá? A Ângela, lá do Criolice, que está nos acompanhando, ela está dizendo que, destacando que Manguinhos, Jacarezinho e arredores também estão pedindo socorro, tá? E que queriam também que você falasse, nessa sua explanação, você estendesse um pouco mais sobre essa questão da vulnerabilidade. Como é que estão os vulneráveis aí, as pessoas mais vulneráveis aí da coroa aí em Santa Teresa, tá? E tem uma outra pessoa aqui reforçando a questão de que, na realidade, essa ausência de política pública, como você está se referindo tão bem aí, e dando os exemplos que a gente acompanhou, né, agora no final do ano passado, o que a ausência de política pública faz quando vem uma situação como essa? Então, a ausência da política pública, o que acontece? A gente tem o CAD único, que é um instrumento preciosíssimo, e a gente tem que dizer que ele vem com a lei da assistência e que isso é um mecanismo do governo Lula, queiram ou não queiram, né? Então, o CAD único, que é o cadastro, onde você tem o perfil socioeconômico das pessoas, né? É um cadastro que, na verdade, ficou muito a dever. Por quê? Por conta do desmonte. Então, o que a gente consegue ver hoje? Porque, assim, hoje, com o cadastro único, era muito fácil. Se ele tivesse todo redondinho, né, se tivesse todo o trabalho redondinho, hoje era muito fácil de você achar muito rápido, né, e identificar muito rápido essas pessoas. E aí a gente poderia identificar quem se mantém no cadastro, quem conseguiu sair do cadastro único, aí eu digo no caso do Bolsa Família, porque o cadastro aponta, né? Porque o cadastro único não é só a Bolsa Família. O cadastro único, ele tem o perfil socioeconômico da pessoa, né? E dentro desse perfil socioeconômico, a gente tem um bom grupo que também é atendido pelo Bolsa Família, a partir do momento que estejam dentro daqueles critérios de remuneração, um quarto de salário, para cada pessoa da casa, alguma coisa assim, parece que aumentou alguma coisa, certo? Mas, enfim, não funcionou. Então, qual foi uma das coisas que aconteceram agora, que a gente vivenciou na comunidade? A correria do cadastro único. Porque todo mundo, quando começou a se falar em apoio emergencial financeiro, o mecanismo seria o cadastro único. E aí foi a correria. E aí, qual era a história que nós temos? Na capital, né, na capital do Rio de Janeiro, os CRAs, né, eles, de uma forma muito irônica, no momento em que as pessoas mais precisam, os CRAs diminuem a equipe e reduz o horário de funcionamento. Isso é meio esquisito. A gente até entende. Por quê? Porque as pessoas também, os trabalhadores e trabalhadoras desses espaços, também começar, os poucos que tinham, os poucos que não foram demitidos, também foram positivados em algum momento com Covid-19. Então, eles se afastam. Então, reduz a equipe. E aí não se contrata. Se a gente está falando de estado de calamidade, é porque tem uma flexibilização da norma. Então, provavelmente, deveriam se fazer logo os contratos. Mas
A máquina ela é emperrada, ela sempre foi emperrada. Sério. E aí, quando a gente começa aqui a fazer o conflito interno, né, que a gente precisa enfrentar, e aí a gente precisa ter muita serenidade, compromisso e querer continuar essa luta. Primeiro, que não é novidade para ninguém que as pessoas estão aqui de forma voluntária. Né? As pessoas se sentiram provocadas e saíram de suas casas para compor. Né? Então, nós temos todo um processo. Quando a gente consegue receber algumas contribuições, a gente precisa de um voluntário que coloque o seu carro à disposição, sem nada a receber, para ir fazer esse corre lá e buscar. Sim. Então, a gente precisa dessa pessoa, a gente precisa desse morador. Também conseguimos sensibilizar alguns moradores. Nós estamos aí com 5 ou 6 moradores, 4 a 6 moradores, que estão disponibilizando seus carros para ir fazer o corre de buscar as contribuições aqui, ali e acolá. Então, isso também é uma questão solidária. E o Estado não olha para isso. Mas nós temos um outro problema. O pior deles, como é que você avalia o pobre do mais pobre? O que precisa mais. Essa história do que precisa mais é uma coisa muito séria. Porque na minha necessidade, a gente até precisa entender alguns conflitos, né? Quando você deixa de atender um morador, e é muito importante a gente estar falando isso aqui, porque isso é uma coisa que dá muita angústia no final do dia. Primeiro, as contribuições não são as mesmas. Então, ora você tem uma cesta básica bem robusta, ora você tem uma cesta básica mais simples, mais básica da básica. Sim. Então, ora, a gente atende um grupo de moradores com uma cesta robusta, né? E ora a gente vai atender outros moradores com uma cesta mais básica da básica. Isso cria um diferencial, isso cria uns arranhões internos. Porque, para quem está de fora, acha que a gente começa um processo de privilégio. Então, a gente ainda tem que lidar com essas questões. Né? Lidar com essa questão de que, ora, a cesta de uma forma, ora, a cesta de outra. Sim. O outro complicador vai ser sempre assim. Como é que se define quem precisa mais nesse momento? Bom, vamos partir do princípio que aqui todo mundo precisa. E aí a gente diz, vamos ver quem precisa mais. Só que a realidade, esses caras demoram tanto com plano emergencial, eles são tão lentos entre pensar, colocar no papel, meter a caneta, criar o critério para sair, até chegar na ponta. Isso demora tanto que na comunidade, quem precisava mais, quem precisava menos, hoje já está precisando muito mais. Ficar em casa significa gastar mais sabão, significa se alimentar mais. Então, ficar em casa é tudo mais num processo, num momento onde o recurso é tudo menos, o recurso é menos dinheiro, é o dinheiro acabando, não tendo, as pessoas ficando desempregadas, as pessoas ficando disponibilizadas. Isso não é para dizer que não tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa, sim. Tem que ficar em casa, sim. Se puder, fique em casa. Se não puder, faça o impossível para voltar correndo para casa. Isso é porque verdade. o lugar, com todas as dificuldades, aonde você pode ter o mínimo de proteção é ficar em casa. Legal. É isso que a gente está ouvindo. A gente tem visto na TV o que as pessoas estão fazendo dentro das casas. Mas a gente ainda não viu nas favelas o que as pessoas estão fazendo dentro das suas casas. Porque o que a gente tem visto são as pessoas dizendo que fica na piscina, que corre dentro de casa, que joga, que está fazendo altas comidas, que está se reinventando. Isso não é a realidade da favela, nem da periferia. Dá licença. Dá licença. Nós precisamos pensar uma forma de ficar em casa sem oferecer risco para nós mesmos. A realidade das comunidades, e aí a gente vai ter, claro, algumas pessoas que são privilegiadas, a gente vai ter muitas pessoas morando em um cômodo, a gente vai ter muitas pessoas morando em 2
cômodos. A gente vai ter muita pessoa morando em 3 cômodos. Mas a gente também vai ter algumas pessoas, quarto, sala, cozinha e banheiro. Talvez aqui no Morro da Coroa, a maioria fica em 3 cômodos, a quarto, sala, cozinha e banheiro, a 4 cômodos. A maioria deve ficar em 3 cômodos, a 4 cômodos. Agora, a gente tem muita gente morando num quarto e num banheiro e numa pia que chama de cozinha. A gente tem muita gente morando dentro desses espaços. E isso a gente precisa pensar. A gente precisa pensar como é que a gente vai resolver isso. É com máscara? É com óleo gel? É com água sanitária? Agora, a gente está correndo contra o tempo. A gente está correndo contra o tempo de uma cultura onde você, final de semana, você faz churrasco na tendinha, aonde você se encontra com os amigos nos subterritórios, aonde você encontra com a família. Então, a gente está correndo contra o tempo para desconstruir isso por esse momento, por esse tempo que é tão importante. Mas isso não é fácil. E a outra questão também que é importante a gente levantar, que dentro da comunidade a gente acaba fazendo um pouco o papel da assistência e da saúde, porque para mim são as 2 políticas que estão diretamente ligadas ao coronavírus, né? Certamente. E são as 2 políticas que foram mais desmontadas, que têm menos recurso, que se falam muito menos o tempo inteiro que a gente tem visto, desde que governo é governo. Saúde e assistência serve para ser slogan de campanha eleitoral. Eles vão se dar mal dessa vez, eles vão se dar mal, assim a gente espera, porque não vai dar, não vai rolar, né? Bom, enfim. E o que a gente tem levantado aqui, que eu particularmente tenho compartilhado isso com as companheiras, principalmente com as pretas do fórum, muito compartilhado isso. Cada dia que eu chego em casa que a gente levanta outras questões. Que a gente dá de cara com a tuberculose, que a gente dá de cara com idosos que moram sozinhos literalmente. Não tem ninguém. Não é um idoso que tem outra pessoa em casa, é idoso que mora sozinho literalmente. Está lá, vive do apoio, da atenção e da boa vontade dos vizinhos. Né? E a gente não descobriu nenhum nem 2, não. A gente descobriu muitos. E eu acho que ainda tem muita coisa para a gente atender. A gente também viu pessoas que não existem civilmente, que não têm documento, que estão entregues à própria sorte. A gente também identificou moradores que são de rua internamente, que são de rua da favela. Moradores da favela que se tornaram moradores de rua da favela. Então, todas essas questões, né, que a gente vem trazendo, a gente também identificou mulheres não fortes, né? Mas mulheres que resistem, mulheres com muitos filhos, mulheres com filhos e netos que criam, mulheres que têm crianças e adolescentes com necessidades especiais. A gente identifica. Então a gente corre para poder atender essas pessoas. E aí, outra coisa também que é importante a gente falar, o número de pessoas desempregadas. Que todos nós temos. Isso já existia antes. Mas é importante a gente identificar domésticas e diaristas. Domésticas e diaristas. E aí a gente precisa falar da crueldade da relação patrão-empregado. A gente precisa falar como essas mulheres vivem. Como essas mulheres vivem um processo de escravidão em 2020. Como esses empregadores são perversos. Como esses empregadores acham que estão acima de uma CLT. E olha que a reforma da CLT em 2017 já foi cruel por demais com os trabalhadores e já beneficia por demais empregadores. Mas, mesmo assim, a gente deparou com empregadores que conseguem ser mais cruéis, mais perversos do que a reforma trabalhista que ocorreu, que foi aprovada em 2017. É impressionante. É impressionante isso. Então, assim, é muita demanda. Quando a gente dizia que éramos nós por nós mesmos,
que as favelas estão largadas, nossa, quando a gente vem para dentro, né, como a gente vê que tudo isso é muito mais que isso? Aí a gente pergunta, mas a gente não está fazendo nada? A gente está fazendo muita coisa. A gente está fazendo muita coisa, mas a gente não tem o poder do Estado. Sabe? Assim, eu penso que a gente precisa provocar o Estado. Eu acho que o ativismo, principalmente nós, as mulheres negras, a gente vai ficar com uma demanda muito grande, maior do que a gente já tinha. Mas é uma demanda de ponta, né? A gente vai ter que dar o jeito de atuar mais na ponta. E com certeza isso não é um problema somente do Morro da Coroa. Isso deve ser uma questão do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu acho que os números... Chegaram algumas observações aqui, até mesmo para reforçar o que você está dizendo, correto? A Nancy dizendo que até que ponto assim, as comunidades, de modo geral, teriam real conhecimento dessas, enfim, de benefícios, coisas que o Estado coloca aí, bem ou mal, para elas, né? Enfim, tipo, por exemplo, as bolsas assistenciais, etc. A Marcele está reforçando aquela questão do abandono das políticas assistenciais, né? O paulatino, como você mesmo está detalhando aí, o paulatino abandono dessas políticas. E os seus afiliados, Caleb e Abed, tá? Estão perguntando. O Caleb está perguntando o seguinte: se já apareceu algum caso já de Covid aí na Coroa, levando em conta aquilo que você já tinha falado antes, das subnotificações, né? E o BK está querendo saber como é que tem sido esse impacto aí dessa situação da pandemia junto aos jovens aí da Coroa, e certamente você tem conhecimento de outras comunidades aí, mas especialmente na Coroa, onde você atua, onde você mora. Então, me ajuda aí se eu não conseguir responder todo mundo. Vou começar pela questão da juventude. Primeiro, uma honra que o BK faça uma pergunta. Eu sou tia babona, hein, Ana? Sou tia babona. Então, deixa eu dizer. Primeiro que a gente não... Eu tenho dito o seguinte... Tem 2 dias ou 3 dias que começou a se falar em coronavírus na favela, né? Começaram dando os números, começaram, claro, pelas megas. As megas que eu digo, as mais famosas, né? Alemão, Rocinha e tudo mais, né? E aí, 2, 3, isso é impossível. A forma de contaminação do Covid-19 é impossível. Vou de novo repetir. Se não testar, nenhum governo vai assumir que na favela o coronavírus está dando igual chuchu na serra. Sem limite, vamos que vamos. Não, isso não é verdade. Mas, enfim, em algum momento esse governo teria que falar das favelas. Então, agora eles começam a falar. Santa Teresa, eu ouvi, eu tô buscando acompanhar o que é possível, ouvi falar de 2 casos. Ouvi falar de 2 óbitos que a gente não viu nos números, né? Bom, numa mídia paralela, eu já ouvi falar do Rio Comprido, dessa área aqui, Santa Teresa e tudo mais. Mas oficialmente, vindo aí pelos meios de comunicações, ainda não veio. Mas não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Se começou a falar, é porque temos. Essa é uma questão. A outra questão, alguém me perguntou se a comunidade tem noção ou conhecimento, é isso? Sobre os projetos e os benefícios? Uhum. Então, pasmem, poucas pessoas. Poucas pessoas que eu digo em relação ao tamanho da favela, né? Porque é o seguinte, a proposta da assistência, a proposta do CAD único, tem lá dentro uma coisa chamada busca ativa. A busca ativa é uma proposta, né? É um mecanismo que a política tem de ir até a pessoa, né? Mas por falta de equipe, por falta de interesse político de algumas pessoas. Eu conheço
alguns CRAs que funcionam muito bem. E eu quero dizer que o CRAS de Ismênia é um CRAS que tem uma rede social maravilhosa, onde a gente faz algumas discussões, mas a gente emperra na burocracia política, na burocracia governamental. Então, isso dificulta. Então, o CRAS é a pessoa ir até o CRAS. Mas o critério de absorção, o critério de atender, ele é tão confuso no computador que a gente não sabe qual é, a gente até discutiu isso lá no Fórum de Mulheres Negras, porque assim, tem um critério para que todo mundo saiba, que é a renda per capita. Mas a gente não sabe, dentro desse critério, como é que o computador se comporta. Porque assim, a gente tem pessoas aqui que não estão que estão no critério e que não são atendidas. A gente tem pessoas aqui que têm o mesmo número de pessoas na família e tem diferença no valor. Então é muito confuso. Mas é para a gente não entender mesmo. É para a gente não entender mesmo. E agora, quando a gente viu o CAD único... e tem uma outra questão. As pessoas não conseguem diferenciar o CAD único do Bolsa Família. Então eu aproveito aqui para dizer... CAD único é direito de todos e de todas, independente de Bolsa Família. Todos e todas podem fazer o CAD único. No momento da pandemia, o CAD único está suspenso, porque eles estão dando prioridade, né, para as pessoas que já têm o CAD único. Isso, que já são cadastradas, porque realmente não daria tempo de cadastrar. Então, assim, as pessoas ficam não, eu não tenho Bolsa Família, eu não tenho direito, eu não vou lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. CAD único é cadastro de todos. Bolsa Família é dentro desse todos, quem é que está dentro de um outro critério. Então, o CAD único é importante para uma série de benefícios. Que às vezes eu acho que o governo não tem muito interesse de divulgar. E aí acho que a assistência social, ela é desconstruída, desmontada, desacreditada, desrespeitada o tempo inteiro. Queria dizer para vocês que assim que o governo Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele fez é isso. Não se pode falar de formação, não se pode falar de empoderamento, e tudo isso é papel da assistência. Eu quero dizer que a assistência fica tolhida, ela fica de pés e mãos amarradas, a pessoa é transferida, demitida, enfim, essas coisas todas, perde poder. Enfim, a gente conhece bem essa história. O Fórum de Mulheres Negras conhece bem essa história de desmonte, de descrédito e de mordaça política e algema que a assistência tem. Bom, a saúde tem um projeto de agente comunitário de saúde, que poderia, nesse momento, dizer para todo mundo, olha, eu conheço os idosos que moram sozinhos, eu conheço os idosos que têm doença crônica, eu conheço pessoas que têm doença contagiosas. Podia ter falado tudo isso. Mas, o ano passado, a gente já falou isso no início, o governo teve a competência de desmontar, de mandar embora, de reduzir a equipe. Então, a relação que o governo está tendo da pandemia, do coronavírus, do Covid-19 com as favelas e com a periferia, não é a mesma que ele tem quando ele socorreu os bancos e os grandes banqueiros. A gente não pode esquecer disso. Entendeu? Não tem a mesma velocidade e precisa ter a mesma velocidade. Então, isso é uma outra coisa. Uma outra coisa que eu gostaria também de trazer para cá é o seguinte. Os números são importantes. Não sei se eu respondi todo mundo. Eu não sei se eu respondi. Os jovens. Gente, eu quase sofro. Essa pergunta é muito provocativa. As pessoas não acreditam. Não acreditam. As pessoas não acreditam. Uns 10 dias atrás, conversando muito angustiada com a Cris, acredito o seguinte, as pessoas só vão acreditar quando começar a morrer um do meu lado. As pessoas não acreditam. Os jovens é o que a gente é. Os jovens é o que a gente sabe que é, né? Imagina jovem ficar dentro de casa. Até porque tem uma utopia. Tem internet e tem telefone ou computador para todo mundo. Mentira! Mentira! As pessoas têm um telefone que não tem crédito. Sim. E que quando bota o crédito desaparece em fração de horas, se chegar a horas. Quando a pessoa tem crédito, a pessoa não tem Wi-Fi. É uma coisa boa que eu acho que precisava agora. As telefones
poderia, uma das coisas boas, assim, para facilitar a comunicação, para facilitar o entretenimento, liberar o Wi-Fi para todas as comunidades nesse momento de pandemia. Isso era uma ótima coisa. Não, se quiser fazer, é só chamar a gente, que ideia é o que não falta para gente. Ideia é o que a gente mais tem, até porque a gente está vivenciando. Então, assim, a juventude está na rua. Hoje teve um torneio de futebol, meu filho participou, eu quase tive um troço. Eu tenho falado. Tá foda. Tá fogo. Clatinha, minha querida, enfim, já estamos chegando nos nossos minutinhos finais aqui. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a você, deixar aqui para você encerrar com as suas considerações finais. E lembrando que na próxima terça-feira, né, nesse horário, a partir das 16h30, nós vamos ter aqui a Marcele Esteves, psicóloga, a Inês Teixeira, que é professora, tá? Para também estar prosseguindo nessas nossas conversas a respeito de solidariedade nesses tempos de coronavírus. Elas vão falar sobre solidariedade e psicologia, né? E solidariedade e o axé, tá bom? E, enfim, suas considerações finais para a gente poder estar encerrando com chave de ouro essa live de hoje, dessa nossa proposta do Estamos Construindo Algo Muito Melhor. Então, eu quero dizer algumas coisas muito rápidas. E Miro, me corte, faça assim com a mão, porque tu sabe que eu disparo. Fala também, reforça aí as necessidades que vocês têm aí também. Quem quiser ajudar... Claro, primeira coisa eu quero dizer o seguinte, nós somos a população favelada, periférica e aglomerada, como eles chamam. Nós somos 11 milhões no Brasil no censo de 2010. Lá se vão 10 anos, isso já pode ter dobrado, né? Então, dizer que nós, a região sudeste, é 49% de favelas. E dizer que o estado do Rio de Janeiro, né, tem nada mais, nada menos, né, de 1.393.000 pessoas morando em favelas, periferias, aglomeração. E dizer que a capital, nós somos 22%. Isso é muita coisa. Isso é um número que precisa ser respeitado pelo poder público. São pessoas que têm título de eleitores, são pessoas que votaram nessas pessoas que estão aí e são pessoas que estão sendo desrespeitadas no seu direito. A outra coisa que eu quero trazer é o seguinte, dizer que não precisamos fotografar e nem registrar a calamidade pública, mostrar essas caras pretas, desoladas, das pessoas que estão sendo socorridas por cesta básica. A gente não precisa fazer festa com essas questões. Isso é muito sério. A gente está de fome. A gente está falando de pessoas que não têm nada para comer em casa. Então, quem quer contribuir, quem quer ajudar de fato, não precisa fazer carnaval. Não precisa botar fila na porta. Não precisa ficar filmando. Eu quero dizer que eu sou radicalmente contra as coisas que a gente tem visto. Que são as pessoas filmando, as mulheres implorando, contando toda a desgraça que estão passando, como se a gente não soubesse. Eu acho que isso é um ato de violência e de desrespeito com essas pessoas. A gente pode, sim, fotografar o que chega, a gente pode fotografar a nossa luta. A gente não precisa registrar esses momentos que são de muita dor para essas mulheres e para nós. Quero agradecer muito Raízes do Brasil, que é uma ONG que está ajudando a gente como posto de coleta. Quero agradecer muito o Lava Jato Sem Nome, que também tem sido um posto de coleta. Quero de novo agradecer muita coisa ao CADOM. Agradecer os moradores de Santa Teresa, que têm chegado junto à medida do possível. Quero agradecer a todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, né, alguns artistas, pessoas que têm colaborado com a gente, pingando, mas que está acontecendo. E quero dizer, sobretudo, para terminar, essa luta é nossa, mas o dever é do Estado. Sim. O dever é do Estado. E o Estado precisa
Conselho Estadual de Direito da Mulher, no qual a gente tem assento, precisa dizer qual é o plano de ação para essas mulheres que estão na favela e nas periferias. Conselho Estadual do Direito do Negro precisa dizer qual é o plano que tem para as mulheres e para os negros que estão na favela e na periferia. Nós não precisamos, não queremos e não vamos nos calar. Nós não queremos contar os corpos de negros e de negras, dos nossos jovens e da população do Rio de Janeiro em geral. E aí eu termino dizendo, senhores deputados e deputadas do Estado do Rio de Janeiro, federal e estadual, senhores vereadores, está na hora de mais que fazer a política, que não faz parte do trabalho de vocês, está na hora de colocar a mão no bolso, como todo mundo tem feito. Se não tem recurso, o recurso precisa aparecer. No mais, quero agradecer, Miro, a sua paciência, agradecer a todos que mandaram aí perguntas, dizer que a gente continua na luta, a gente tem um card, e é legal que a gente possa compartilhar e dizer que essa campanha não resolverá o problema da fome. O Betinho lá atrás já dizia, quem tem fome tem pressa. Ação Social de Cidadania, sem querer fazer nenhum comercial, encerrou o processo de cesta básica há 12 ou 14 anos atrás, porque esse problema estava resolvido, e o Estado, através de seus péssimos governantes, fez com que a fome voltasse à ordem do dia. E não dá para ficar nos meios de comunicação dizendo que nem todas as pessoas vão receber os benefícios. Todas as pessoas precisam ser atendidas, senão essas pessoas vão morrer de fome. As pessoas vão morrer de fome. Se vai ter pânico na saúde, se vai ter colapso na saúde, nós teremos o colapso também da fome, se o governo não acelerar esse processo que ainda está muito aquém de poder atender quase 1.500.000 de pessoas no estado do Rio de Janeiro, que somos nós de favela e periferia. Beijo, beijo. Seguimos em luta, seguimos na resistência. Saúde, Miro, se cuida. Todo mundo que está aí se cuida. Nós não podemos perder ninguém. Nós não podemos perder ninguém. Beijo em todos e todas. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima, bem breve. Gente, estamos juntos no Rio de Janeiro e no Brasil. E, ó, a gente também está de olho na África, tá? A África também tem a ver com a gente. Eu quero agradecer, aproveitar novamente, agradecer a Cláudia, essa belíssima explanação, belíssima no sentido de... não tem nada belo, mas no sentido de ser uma explanação muito precisa da realidade, mostrando fatos e situações bastante concretos. Agradecer a toda a nossa assistência, divulguem essas lives, repito, na próxima terça-feira, com a Marcela Esteves, com a psicóloga, com a professora Inês Teixeira, tá? Solidariedade e axé, solidariedade e psicologia.